essa é a boa parte que nunca, nunca será tirada. Oh, aleluia. Oh, Senhor, que presença santa, Pai. Como é bom, Senhor, sentir a Tua presença, Pai. Como é bom, Senhor, estarmos aqui, Senhor, escolhendo a boa parte, Pai. Como é bom, Senhor. É na Tua presença, Pai, que nós encontramos renovo. É na Tua presença, Senhor, que nós somos fortalecidos, que nós somos capacitados. É na Tua presença, Senhor. É onde o Senhor está, Pai. É o nosso lugar, Pai. Onde o Senhor está, Pai, é onde eu quero estar, Pai. Com a Tua presença, Pai. Oh, Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque podemos sentir, Pai, e desfrutar, Senhor, dessa presença. O bem mais precioso que nós temos. Nós podemos perder tudo, Senhor, mas não podemos perder a Tua presença. A Tua presença é o bem mais valioso, Senhor, que o Senhor entregou para nós. Obrigado, Pai, por essa presença. Oh, aleluia. 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 Amém. Obrigado, Ministério de Louvor. Graça e paz, igreja. Como subir aqui, quando a gente quer ficar nesse ambiente de adoração, né? Como é poderoso esse ambiente de adoração, onde a gente se sente preenchido e cheio por essa presença. Que presença santa que nós podemos sentir aqui hoje. Glórias a Deus. Amém. Eu quero agradecer ao pastor Emiliano e a Maísa pelo convite, pela missão, pela confiança de nos chamar para estar aqui hoje. E eu quero dizer que, para mim, é uma honra estar aqui nessa mesma visão, nessa mesma missão, fazendo parte desse corpo. Hoje o que eu vou falar foi algo que eu vivi quando eu entrei aqui nessa igreja. Como a minha vida foi alcançada depois que eu estive exposta à unção que está nesse lugar. E para mim é uma honra poder estar aqui servindo aos meus pastores e aos meus irmãos, compartilhando com vocês algo que eu vivi, primeiramente da parte do Senhor. Amém? Então, o tema do mês de maio não poderia ser diferente, né? O mês das mães. E é o mês onde o pastor Emiliano sentiu do Senhor a direção de falarmos sobre família, né? E eu sei que existem vários formatos de família, né? Mas a família, originalmente, ela se origina de uma mãe, né? Para que você possa estar aqui hoje, você teve que nascer de uma mãe. E hoje é domingo, Dia das Mães. Eu já quero desejar um feliz Dia das Mães a todas as mamães que estão aqui, né? Hoje é o nosso dia. E pensando nos formatos de família, eu não sei qual é o seu formato de família. Eu não sei se você é casado, se a sua família é composta por o seu marido, seus filhos, se você é casado, se você é solteiro. Não sei se você mora com os seus pais ou com os seus irmãos, mas eu só sei de uma coisa: você pertence a uma família. Então, as palavras que serão ministradas durante esse mês precisam falar com você e comigo também. E se porventura você pensar, eu não tenho família, eu sou sozinha no mundo, perdi todo mundo, ainda assim, você tem uma família. Porque você faz parte da família da fé. Uma família que o Senhor preparou para você. Ele lhe abraçou. Ele lhe integrou a essa família. Então não importa qual é o seu formato de família. Você pertence a uma família. Então a mensagem de hoje é para todos nós. É para mim e para você. E pensando no tema de hoje, eu quero já avisar que não é um tema que é apenas um convite, né? Não é apenas um simples desafio. Mas é uma verdadeira convocação. É uma convocação do Senhor para cada um de nós. É a convocação para caminharmos mais uma milha sempre. Amém? E eu não sei como você chegou aqui, se você chegou cansado. Eu sei que muitas vezes carregar o peso de continuar e de pertencer a uma família, às vezes esse peso é pesado, né? Existe o peso de uma esposa que carrega o peso da indiferença do marido, às vezes até uma situação de adultério.
Existe o peso daquela mãe que ensinou seus filhos no caminho do Senhor, mas quando cresceu, ele fez as suas próprias escolhas. E dá aquele sentimento de frustração, onde foi que eu errei. Tudo isso é pesado demais, né? Existe um peso em se manter uma família de pé. E eu não sei qual foi o peso que você chegou aqui carregando hoje, mas eu sei que ele é real. E é por isso que muitas pessoas às vezes desistem da sua família. Eu já vi muitas esposas desistirem de seus maridos, muitos maridos desistirem de suas esposas. Até mãe desistir dos seus filhos e dizer assim: lavo minhas mãos, a minha parte eu fiz, agora a escolha é dele. Lavo minhas mãos. Eu já vi muitas pessoas desistirem de seus familiares. E a verdade é que não vamos ser hipócritas, né? Quando alguém desiste de uma família, normalmente tem motivos, né? É por um bom motivo. Ninguém desiste de sua família sem motivos. Sempre existe um motivo para uma desistência. E o motivo, às vezes, é o cansaço tão grande, quando a esperança é menor do que o cansaço. O cansaço é maior do que a esperança. E isso aconteceu comigo. Esse mês, eu tive que marcar um gabinete com o pastor Emiliano e a Maísa, porque nós somos líderes de jovens e nós precisávamos alinhar algumas novas direções para o nosso departamento. E eu cheguei aqui, eu não sei se vocês têm a oportunidade de liderar algum departamento. Quando você diz sim para um departamento, você termina abrindo o seu coração para amar mais. Amar mais as vidas que estão ali envolvidas, amar os liderados que lideram junto com você. E a minha reunião com o pastor Emiliano e a Maísa foi algo que eu vim focada só para o meu departamento. E eu vim aqui cheia de emoções envolvidas, porque nasceu no meu coração um amor maior pelos jovens. E no meio dessa reunião, o pastor Emiliano, falando sobre família e sobre as direções da nossa igreja, ele me fez o convite para estar aqui hoje, ministrando sobre caminhando mais uma milha sempre. E eu confesso que esse convite para estar aqui mexeu comigo. Porque eu tirei logo o meu foco do que eu estava falando e aquilo tocou o meu coração. Porque passou um filme na minha cabeça. Se o tema é caminhar mais uma milha, eu seria a pessoa mais improvável para estar aqui hoje. Porque eu desisti da minha família. Eu desisti de caminhar em função da minha família. Eu desacreditei na minha família. E quando o pastor Emiliano falou comigo para estar pregando sobre isso, passou um filme na minha cabeça. Eu fiquei pensando, meu Deus, as pessoas que conviviam com a gente antes, elas jamais iriam imaginar, ou dizer, sonhar, que nós um dia estaríamos aqui num altar falando para a família. De tão grande que era o motivo da minha desistência. Tamanha era a impossibilidade de se continuar uma família naquele quadro em que a gente tinha construído. E isso me emociona, porque eu tenho certeza que o convite para estar aqui não é sobre uma bagagem, uma experiência em ministrar, não é sobre uma excelente oratória, mas é sobre o que o Senhor é poderoso para fazer na vida daqueles que se colocam diante dEle. É sobre o que o Senhor fez na minha vida. E é impossível não se emocionar. Porque às vezes a gente ora por cura. A gente ora por tantas coisas. Mas na verdade o maior milagre que nós poderíamos viver não é nem a cura. O Senhor Jesus, Ele veio à terra e Ele curou tantas pessoas. Ele curou cegos. Ele levantou paralíticos. Ele fez reviver mortos. Mas a verdadeira transformação e é o verdadeiro milagre. O verdadeiro milagre que nós poderemos experimentar é a mudança de uma pessoa. É você ser de um jeito a vida inteira. E quando ninguém acreditar que poderia ser diferente, quando todos dizerem, fulano, não tem jeito não, puxou o pai. Né? É herança genética, são cargas genéticas, são aprendizados que foram herdados. Não tem mais jeito, nunca vai ser diferente. Mas quando o Senhor Jesus entra na vida dessa pessoa, é o maior milagre que nós poderíamos experimentar. E eu me emociono porque eu vivi esse milagre. Sabe, quem conhecia o meu esposo antes, jamais diria que... E eu também, porque geralmente uma família se desiste, né, se acaba por erros de várias pessoas. Não só de uma.
né? Mas quem nos conhecia antes, jamais poderia dizer que nós estaríamos vivendo o que nós vivemos hoje. E eu louvo ao Senhor pelo que Ele fez na minha vida. Mas a verdade é que houve um momento em que estar em casa, era mais difícil do que sair. Era torturante estar em casa. Era terrível. Quando eu pensava que eu ia para casa, estar em casa era terrível. E foi nesse ponto em que o cansaço tomou conta de mim. Foi nesse ponto em que o cansaço foi maior do que a minha esperança, nunca do que a minha fé. Eu sempre tive fé que o Senhor era poderoso para transformar a vida do meu esposo, a minha vida e a minha família. Mas eu não tinha esperança. Por quê? Porque para que o Senhor fizesse a obra, era necessário que houvesse uma rendição da nossa parte. Que houvesse um coração aberto para que o Senhor entrasse. E era esse ponto onde eu não tinha mais esperança. O coração do meu marido era tão duro. E o meu também. Que eu não tinha esperança do Senhor entrar e conseguir achar algum espaço de transformar as nossas vidas. E o cansaço tomou conta de mim. E foi por isso que eu desisti de caminhar as próximas milhas. E eu vim falar sobre isso hoje com vocês, né? O tema é sobre família. E quem abriu o tema foi, domingo passado, a nossa irmã Micheline Paiva. E ela, sendo direcionada pelo Senhor, ela abriu baseado no Sermão da Montanha. E o Senhor também havia falado comigo já antes sobre o Sermão da Montanha, porque foi um dos maiores e melhores e mais lindos sermãos que o Senhor Jesus nos deixou. E não foi um sermão rápido ou simples. O Sermão da Montanha, ele está registrado em Mateus, do capítulo 7, 5 ao 7. Ali tem uma lista de vários ensinamentos de como nós deveremos ser. De como nos desprender da nossa mentalidade e realidade humana, se nós quisermos ser chamados cidadãos do reino dos céus. Se você quer ser chamado filho do Deus vivo, você precisa aprender a ser como Ele é. E o Sermão da Montanha fala justamente sobre isso, sobre as nossas reações, sobre como devemos ser numa mentalidade divina e não terrena. E hoje eu queria ler com vocês uma passagem que está em Mateus 5:41. Quem tiver a Bíblia e puder abrir para lermos juntos, Mateus 5:41. E fala assim: se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Conseguiram captar a mensagem? Se alguém obrigar vocês a andar 1 milha, vá com ele 2. E eu queria convidar vocês a refletir sobre o que é a 1 milha, né? Que nós somos convidados e às vezes obrigados a caminhar. Essa passagem, ela é muito interessante e é preciso entrar no histórico cultural dessa passagem para que você possa entender, né? Jesus, quando veio à Terra, ele procurava nos ensinar baseado naquela cultura que ele estava ali inserido. E houve um rei muito especial no Antigo Testamento, que era o rei Ciro. Né? O rei Ciro, ele foi um rei de alargada visão, ele foi um excelente rei, um excelente administrador, mas acima de tudo, ele foi um excelente legislador. Ele criava leis, e as leis eram tão boas, que o Império Romano, quando dominou os judeus, ele decidiu manter aquelas leis. Então, daquelas leis que o rei Ciro criou, houve uma que o Império Romano decidia manter e mantinha com rigor, que é a lei do transporte da carga oficial do governo. O serviço obrigatório da 1 milha. E isso daí, o que significava essa lei? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, um carteiro que estava ali a serviço do governo. Ele tinha que carregar uma encomenda para um determinado lugar. Mas por algum motivo ele adoecia, se cansava, entrava numa estafa. Ele poderia pegar qualquer cidadão judeu que estivesse passando pela sua frente e dizer: olha, essa é uma carga oficial do governo. Eu estou evocando a lei da milha obrigatória. E você agora é obrigado a levar essa carga até o destino tal. Aquele cidadão judeu, ele era obrigado a levar a carga durante o quê? 1 milha. No final dessa milha, ele poderia determinar um outro cidadão que carregasse mais 1 milha.
Então, isso daí era um serviço que para o judeu não era um serviço voluntário, não. Era um serviço terrível. Porque eles se sentiam opressos por esse serviço. Imagina você sair da sua casa para resolver alguma coisa. Aí, de repente, você se depara com um soldado romano que lhe dá uma ordem para você mudar a sua rota, esquecer as suas prioridades e agora ter que carregar uma carga que não era sua, era dele. Não durante uma distância pequena, mas durante toda uma milha. Os judeus, eles se sentiam muito oprimidos por essa lei. E os soldados romanos, eles evocavam essa lei constantemente. Porque para eles era prazeroso fazer os judeus se submeterem a ele. Né? Colocar eles debaixo dos pés deles. Era prazeroso, mexia com o ego deles. E aí vem Jesus, no Sermão da Montanha, mansamente nos indicando: vocês estão achando difícil caminhar mais uma milha? Pois eu estou dizendo que se você quer ser chamado filho de Deus, você precisa caminhar 2. Se você está achando pesado caminhar 1 milha, eu estou convocando vocês para caminharem 2. Meu Deus, isso precisa falar com a gente, sabe? Porque isso tem tudo a ver com família, né? E eu vou explicar o motivo. Mais adiante, houve o jovem rico. O jovem rico foi uma pessoa de muitas posses. E ele procurou Jesus e falou assim: mestre, o que hei de fazer eu para receber a vida eterna? E Jesus falou o quê? Você tem que cumprir os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a ti mesmo. Não adulterarás, não matarás, não cobiçarás. E ele começou a listar a lista de mandamentos que ele teria que seguir. Mas aí o jovem rico disse: mestre, isso eu já faço desde que eu nasci, desde a minha infância. Eu faço isso com excelência. Então, Jesus firmemente olhou para ele e disse: se você quer ser perfeito, você precisa então vender tudo o que você tem e entregar aos pobres. Meu Deus! O que estava acontecendo aqui? O jovem rico, ele estava acostumado a andar na esfera da primeira milha. Ele estava acostumado a apenas cumprir as leis, a cumprir os mandamentos, aquilo que era obrigatório. Mas chegou Jesus e disse: você agora, para ser salvo, tem que andar a segunda milha. Você tem que abrir mão do seu eu, do que lhe dá prazer, das suas vontades, aquilo que lhe dá benefício e conforto, para que você dê aos outros, para então você conseguir ter a salvação. Só que esse convite foi muito pesado para o jovem rico. Ele não conseguiu andar a segunda milha. Ele simplesmente desapareceu. Ninguém nunca mais ouviu falar do jovem rico, porque ele não conseguiu andar, porque ele tinha muitas posses. E o seu coração estava nessas posses. Ali era o seu limite. E isso daí me impressiona, sabe por quê? Quando eu leio esse texto, eu fico pensando: rapaz, que ousadia desse jovem rico. Se fosse comigo, será que eu teria a ousadia de dizer que eu tenho cumprido os mandamentos do Senhor com tanta excelência desde a minha infância? Misericórdia, minha gente. Porque eu ia parar no primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Meu Deus, quantas vezes eu amei mais pessoas do que o Senhor. Eu não iria passar nem para o segundo mandamento, eu iria parar logo no primeiro mandamento. Deus tenha misericórdia de nós. Mas aquele jovem rico fez algo muito notável. Ele fez algo muito notável, não foi não, minha gente? Ele disse que conseguiu cumprir todos os mandamentos. Você cumprir toda a lista de mandamentos é algo muito difícil. Mas ele conseguiu cumprir. E Jesus não questionou dizendo que ele não conseguiu cumprir. Quando Jesus ficou calado, ele realmente sabia, ele cumpriu. Isso é muito difícil, isso é notável. Mas isso não impressionou Jesus. Isso não impressionou Jesus. Ele dizer que conseguia cumprir todos os mandamentos, isso não impressionou Jesus. Sabe por quê? Porque cumprir o que já é obrigação, todo mundo faz. É o básico. Cumprir aquilo que se espera de você, todo mundo consegue fazer. Já sabe que tem que fazer. Mas Jesus nos convida a ir além. Além dos nossos desejos, além das nossas carências, além das nossas conveniências, além dos nossos limites.
Esse é o nosso Deus. Ele fez isso por mim, por você. E é esse convite que Ele quer fazer para nós essa noite. E se tratando de família. Se tratando de família, eu queria que você pensasse no peso que você pode estar carregando hoje. Chegar daqui carregando hoje um peso de manter a sua família de pé. Assim como para os judeus era uma opressão carregar aquela carga que não era deles. Né? Jesus está aqui te convidando hoje para fazer dessa opressão se transformar em um lindo testemunho. Porque Deus está com você. E esse convite é um convite para viver o extraordinário. Né? O tema do ano é o ano do extraordinário. Esse convite é o convite onde você vai levar isso para sua casa. Onde você vai saber que na sua casa você não pode fazer só o que é ordinário. Você não pode fazer só o que se espera que você faça. O convite para você viver o extraordinário é justamente o convite para você andar a segunda milha. Porque só vive o extraordinário quem está disposto a sair do ordinário. E eu queria que você refletisse, qual tem sido a sua primeira milha? Qual é a esfera que você tem andado na sua família? Será que você tem caminhado na primeira milha ou na segunda milha? Né? Porque eu sou mãe e sou esposa. Então eu tenho obrigações que provavelmente quem é casado ou quem é mãe também tem. Né? Como esposa, qual é a minha primeira milha? Eu tenho que estar junto do meu marido. Eu tenho que dividir as despesas da casa, dividir as tarefas domésticas. Eu tenho que cuidar dos meus filhos. Eu tenho que tentar ser fiel. Tentar não. Eu tenho que ser fiel. Suportar os defeitos do meu marido. Isso é caminhar a primeira milha. Todo mundo que se casa precisa caminhar a primeira milha. Se eu sou mãe, eu preciso alimentar os meus filhos. Eu preciso levar eles para a escola. Eu preciso educá-los. Discipliná-los quando eles errarem. Isso é andar a primeira milha, né? E aí eu quero lhe perguntar, tantas vezes a gente se sente cansado só de caminhar a primeira milha, não é verdade? Às vezes a demanda é tão grande e você pensa, meu Deus, eu estou tão cansada. E às vezes você se cansa só de caminhar a primeira milha, quando na verdade você não está fazendo nem a primeira milha com excelência. Porque eu digo a você, eu levo meus filhos todo dia na escola, mas às vezes eles chegam atrasados. Eu tenho a obrigação de vesti-los, mas às vezes eles chegam de roupa amassada. Porque às vezes não dá tempo de passar. Eu os alimento todos os dias. Acordo cedo, faço café da manhã, preparo o lanche. Mas às vezes o que eu ofereço é sempre o mesmo prato. E isso é terrível. Porque às vezes a gente se cansa tanto de viver na primeira milha. Quando a gente não está nem desempenhando essa milha com tanta excelência. Não é verdade, minha gente? Mas o que o Senhor nos chama é para ir além. É para ir para a segunda milha. A gente precisa desempenhar esse papel da primeira milha e não ficar nela. Não ficar nela por quê? A primeira milha é apenas o que mantém uma família funcionando. Não é aquilo que salva o teu marido. Não é aquilo que ganha o teu filho. Não é aquilo onde o amor prevalece, onde se conectam as pessoas. Você vai apenas ter um relacionamento que a gente chama de relacionamento funcional. Apenas está funcionando, não é verdade? Só que funcionar é bem diferente de frutificar. E você reflete o Senhor, não é quando você anda na primeira milha. Andar na primeira milha até o incrédulo anda. Você reflete o Senhor quando você frutifica dentro da sua casa. Quando você sai apenas do esforço de fazê-la funcionando. Você precisa decidir caminhar a segunda milha. Eu estava com Ben-Hu cansada. Porque eu caminhava sempre a primeira milha. E para mim, ter que perdoá-lo, depois de todo o esforço de caminhar a primeira milha, era alto demais. Era uma opressão. Era um peso alto demais. Eu pensava, meu Deus, eu trabalho, eu ainda cuido da minha casa, que eu não tenho uma funcionária do lar. Eu tenho que estudar para a prova com os meus filhos, que na época era a minha única filha. Eu tenho que estudar com ela para a prova. Eu faço tanta coisa. Quando eu chego de noite, que eu chego do meu trabalho, eu ainda arrumei mais outro trabalho para complementar a renda. Eu fui fazer bolo.
E eu fazia bolos de casamento, de pasta americana, 15 anos. E eu passava a minha vida inteira dedicada à primeira milha. E aí veio o quê? O cansaço, a estafa. Por quê? Porque eu estava tentando manter o meu casamento com a força do meu braço. Eu estava tentando fazer aquela família funcionar baseado no que eu conseguia fazer. E aí veio o Senhor e me convidou para andar a segunda milha. Sabe? Eu desisti do meu casamento e eu quero fazer essa pergunta para você hoje. Que foi uma pergunta que foi feita para mim no passado. Nós passamos 2 anos divorciados, né? E houve um pastor que é muito amigo nosso, que é da área da música também, pastor Dede Júnior, que acompanha BenU há muitos anos, é nosso padrinho de casamento. E com 1 ano de divórcio, ele ligou para mim. E ele falou assim: Karina, eu sei, minha filha, que você teve bons motivos para desistir da sua família. É compreensível. Você achou que seria julgada se desistisse, mas todo mundo lhe entendeu, porque os motivos que você tinha eram completamente compreensíveis. Eu sei disso. Mas eu também sei que você pagou um preço e orou tanto pela sua família. E se a resposta da sua oração estiver acontecendo agora, depois do seu divórcio, e se você estiver perdendo de viver aquela transformação que você orou tanto e buscou tanto no Senhor, agora, depois do seu divórcio, será que não valia a pena dar uma outra chance? Só que eu estava tão cansada, tão exausta, que eu não tinha esperança. Eu tinha fé em Deus, mas não esperança em BenU. E eu decidi não continuar. E aí nós vivemos mais 1 ano divorciados, até o dia que eu cheguei aqui. E a mensagem de Deus me confrontou, porque a palavra que o Senhor falou comigo diretamente foi: você precisa caminhar mais 1 milha. Essa mensagem me confrontou. E é isso que o Senhor faz, né? Caminhar mais 1 milha é quando você perdoa e o outro não merece. É quando você decide ficar, mesmo quando tem motivos para sair correndo. Caminhar mais 1 milha é quando você decide acreditar, mesmo quando tudo diz e dá indício de que nada vai mudar. Quando você não recebe um retorno, você investir na vida do seu filho, quando você não recebe nada em troca. Isso é caminhar a 2ª milha. E quando Jesus convida você para caminhar a 2ª milha, não é impossível não. Até porque ele era ser humano, como eu e você. E ele fez isso por nós. Ele veio aqui à terra e ele nos perdoou. Mas ele não parou só no perdão, não. Ele nos perdoou, mas ele decidiu morrer uma morte de cruz por mim e por você. E não parou na morte, não. Ele ressuscitou. Ele nos perdoou mais uma vez quando você caiu, quando eu caí. E a 2ª vez quando nós caímos de novo. E as 10 vezes que a gente caiu, ele continuou nos perdoando. Sabe, o Senhor me convidou para andar a 2ª milha. Eu não ouvi, mas ele não parou esse convite. 1 ano depois, ele me deu uma convocação. Você precisa caminhar mais 1 milha. É isso que o Senhor faz conosco. Esse convite de caminhar outra milha é algo que ele já fez conosco. Então é totalmente possível que você consiga caminhar mais 1 outra milha. Sabe? Porque a outra milha é onde Jesus está. A gente cantou aqui que a tua presença é o meu lugar. Jesus não está na 1ª milha. Sabe, a salvação da sua família não está na 1ª milha. O milagre que você precisa, o coração dos seus filhos não vai ser alcançado na 1ª milha. Você precisa estar onde Jesus está te chamando para estar, que é o lugar onde Ele está, que é o lugar da 2ª milha. E é muito interessante porque houve uma vez que eu estava conversando com uma irmã até aqui da igreja, que eu amo muito. Mas me chamou, aquilo ficou... Sabe quando arranha o coração? Ela estava compartilhando uma situação e ela falou assim: eu vou falar para fulana de tal. Eu vou falar para fulana de tal, que está sabendo que o marido está traindo ela e não está deixando. Isso é ser passiva. Você está sendo passiva. Deus não se agrada disso, não. Você está concordando com isso. Enquanto você continuar com ele, você está sendo passiva. E eu vim aqui hoje confrontar essa mentalidade, sabe? Porque essa mentalidade é a mentalidade humana. É quando eu lembro, sabe, que tem aquela frase: ah, mas aí já é ter sangue de barata, né? Eu lembro que BenU, quando eu decidi me divorciar de BenU, ele falou assim:
eu não vou desistir de você. Eu vou lutar o tempo que for preciso para restaurar nossa família. Mas para mim era só uma lábia dele, tá? Eu não dei credibilidade nenhuma. E aí ele lutou meses, depois 1 ano, aí depois 2 anos. Eu havia decidido recomeçar a minha vida. E foi quando ele ligou para mim e disse bem assim: Karina, eu estou lutando por você há 2 anos. Eu sou ser humano, sabia? Eu sei que eu tenho que lutar por você, eu tenho que orar, mas eu não sou anjo, não. E isso daí, naquela época, eu até tive uma crise de riso. Eu estou lutando, mas eu não sou anjo, não. Eu sou ser humano, tem coisa que é demais. Ver você recomeçar, para mim, já é demais. Ele falou para mim. E Jesus, ele fez isso, na verdade, né? Você achar que o Senhor está na primeira milha é uma ilusão. Sabe por quê? Eu vou ler aqui com vocês um versículo que está em Lucas 6, 35 ao 36. Que fala assim: amem os seus inimigos e serão chamados filhos de Deus, filhos do Deus Altíssimo, pois Ele é bondoso. Ele é bondoso até para os ingratos e os maus. Jesus, minha gente, ele disse: amem os seus inimigos. O amor que Jesus nos convoca a viver com a nossa família, com o nosso inimigo, é o amor de renúncia, de entrega. É o amor quando não vale a pena. É esse tipo de amor, o amor que ele entregou por nós. A Bíblia fala que ele é bondoso com os ingratos e com os maus. Sabe aquela frase: a ingratidão tira a afeição? Quem anda com Jesus no coração, quem faz parte da segunda milha, não tira a afeição, não. Porque ele conseguiu ser bondoso com os ingratos. Ele foi bondoso até com os maus. Então, quando você vê alguém tramando contra você, você tem que lembrar que ele lhe chamou para ser bondoso também com essa pessoa. É com os ingratos e com os maus. Que glória tem em amar alguém que só lhe faz bem? Que glória tem você continuar num casamento onde você se sente amada, onde tudo parece perfeito, que não existe. A gente sabe que a realidade de cada família está bem longe da perfeição. Que glória tem condicionar a sua permanência ali, se tudo vai bem? Que glória tem, né? E Jesus, ele quando veio ensinar no Sermão da Montanha, ele veio combater um pecado que eu e você estamos acostumados a cometer. Sabe qual é? É o pecado da reciprocidade. O que é que a gente faz? A gente trata bem quem nos trata bem. A gente ama quem nos ama. A gente valoriza aqueles que nos valorizam. Isso é ser recíproco. E nós estamos acostumados a ser cobrados por isso. Se valorize, rapaz. Se fulano não lhe valorizar, você tem que se valorizar. Mas eu vim aqui dizer para vocês que Jesus, ele lhe ensinou não a ser passivo, não a aceitar a injustiça calado, não a aceitar a injustiça de cabeça baixa, como se você não soubesse o seu valor. Mas ele veio lhe convocar para você responder à injustiça com generosidade. Enquanto o mundo prega a reciprocidade, ele está lhe convocando para que você venha exercer a generosidade. Essa é a segunda milha. E você pode pensar que é difícil, mas é possível. Sabe por quê? Porque a gente não está correndo essa milha sozinha. Ele já correu por nós, ele está conosco. Ele está na segunda milha nos esperando. Ele chegou lá antes de mim e de você. Ele está só nos esperando. Decidir caminhar a segunda milha. Mas sabe o que acontece? Quando você baseia os seus relacionamentos na reciprocidade, você está baseando em você mesmo. Sabe aquela música? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você está cantando. É tudo sobre mim, é tudo para mim. É isso que você está cantando. Porque quando você decide só amar quando merece, perdoar quando merece, você está na lei da reciprocidade. E a reciprocidade é a primeira milha. E você tem que sair para ir para a segunda milha. E depois para a terceira e para a quarta, até chegar ao seu destino. A corrida não acabou e nem vai acabar na primeira milha. Sabe? A palavra de Deus fala: não retribuam a ninguém mal por mal. Nós precisamos combater essa cultura da reciprocidade.
Nós precisamos ser generosos com as pessoas. É na hora que você decide caminhar a segunda milha que você vai refletir o caráter de Cristo. É aí que você vai conseguir alcançar o seu filho. É aí que você vai conseguir alcançar o seu marido. Mas sabe o que acontece? A gente está correndo essa corrida como quem corre uma corrida, né? Quando, na verdade, manter uma família de pé é mesmo que uma maratona. Não é verdade, minha gente? Essa semana, a Poli do Bairro me convidou para fazer um momento de comunhão dos jovens com a comunicação. E fomos lá correr na praia. E a meta era correr 5 quilômetros. Né? Ali depois do Marcel Marotel, até mais ou menos a Pajuçara. E eu vou ser bem sincera com vocês, minha gente. Eu nunca tinha corrido, tá? A última vez que eu tinha corrido foi quando estava brincando de pega-pega com a minha irmã. Eu tinha 10 anos. E eu sei que eu engordei alguns quilinhos. Meu marido também é fofinho. Mas nós encaramos esse desafio. A gente foi para lá correr junto com os jovens, né? E eu saí, minha gente, numa empolgação tão grande. Eu comecei a correr, quando disse, já! Minha gente, eu corri tanto. Eu dei tchau pra Carol, mandei beijinho, tirei onda da cara dela. Saí correndo. Sabe o que aconteceu? Quando chegou no Marco dos Corais, minha gente, já não aguentava mais. Era até a Pajuçara, minha gente. Eu só parei no Marco dos Corais. E eu, meu Deus do céu, que despreparo físico é esse? Pelo amor de Deus, eu estou totalmente despreparada. Se não fosse o Daniel, esposo da Evelyn, que o Senhor levantou para ser como, sabe, um instrutor, alguém que pegou junto com a gente e dizendo assim, vai, você consegue, bora chegar pelo menos na cadeira gigante. A gente chegou, minha gente, na cadeira gigante, eu e meio... A gente não correu até lá não, tá? Não vou ser hipócrita, a gente caminhou, tá? Mas fomos, né? Fomos. Mas isso daí me trouxe uma grande lição, sabia? Que quem vence a corrida não é aquele que chega primeiro ou chega mais rápido. É aquele que permanece. É aquele que completa o percurso. Sabe? E para você correr uma maratona, não é como você correr uma corrida daqui para ali. A maratona, o KM mínimo é 42 quilômetros. Exige um preparo físico. Tá aí o Gustavo que está se preparando para as corridas que ele está fazendo, né? Corridas, não é maratona. Quantos meses o Gustavo está se preparando? Anos. Anos se preparando para uma corrida. Não é nem uma maratona. Mas nós estamos aqui querendo correr essa maratona. Que não é uma maratona física, mas é uma maratona de fé. Pela nossa família, sem preparo espiritual. Sabe? A gente está correndo no seco. Sem estar cheio, sem estar abastecido. O que adianta se preparar tanto para uma corrida e se chegar no dia da corrida você não estiver alimentado ou hidratado? Você não vai conseguir chegar nem na metade da corrida. Você precisa estar ali cheio, fortalecido no Senhor. Sabe? Nas maratonas exigem os pontos de hidratação. Que é quando as pessoas param um pouco, tomam água, tomam isotônicos, respiram, se restauram para depois continuar a corrida. E esse é o ponto que eu quero chegar com você. Se você está cansando ou está cansado na primeira milha, isso reflete que você não está abastecido da verdadeira fonte que é o Senhor. Porque aquele que bebe da fonte da água viva jamais sentirá sede. Então você precisa correr para os pontos de hidratação. Você precisa estar aqui nos cultos. Você precisa pagar um preço de oração. Porque o preço da salvação está pago na cruz. Mas existe um preço que eu e você temos que pagar pela nossa família. Que é um preço de crer. É um preço de interceder. É o preço de decidir permanecer. E você não pode correr no seco. Você achar que você vai conseguir ser uma boa mãe, um bom pai, somente na força do seu braço. Isso é um despreparo. Isso é correr no seco. Sem estar preparado, sem estar abastecido. Você não vai conseguir chegar nem na primeira curva. Agora, quando você se enche do Senhor, quando você se nutre afetivamente pela familiar seu, você consegue chegar até o final da corrida, você consegue completar a carreira. E o Senhor nos chama a caminhar as próximas milhas, até completar a carreira. Também não para na segunda milha, é mais uma milha sempre, até chegar no final da carreira. Sabe? E eu vim dizer aqui que
Para que você consiga chegar no final da carreira, você tem que pensar no seu propósito. Se você for olhar para a perna que está tremendo, para a dor na canela, para o coração saindo pela boca, para a falta de ar, você não vai conseguir chegar. Tem pessoas que correm maratonas porque tem um propósito. Às vezes corre por uma mãe que está com câncer, um filho deficiente, sabe? Eu vi a história de um corredor chamado Rodrigo. Eu me emocionei com essa história, pesquisando sobre maratonas. Porque o filho dele tem paralisia cerebral. Ele não anda, não fala, ele tem paralisia cerebral. Ele anda numa cadeira adaptada. E aquele pai, ele poderia decidir se acomodar àquela situação. Meu filho vai ficar sempre numa cama. Não vou fazer nada com ele. Porque ele não sai da cama, ele não reage, ele não anda nem fala. Mas eu me emocionei, minha gente. Se vocês verem a cena dele caminhando uma maratona, carregando, empurrando o filho dele com uma cadeira adaptada. Sabe? E depois veio o entrevistador e perguntou a ele: Rodrigo, por que você decidiu caminhar a maratona com o seu filho? E ele disse: eu posso estar empurrando ele com meus braços, mas ele me empurra com a sua alma. Eu estou correndo porque para ele é importante sentir o vento no rosto, fazer algo com seu pai. Eu estou dando uma experiência a ele, mesmo sem receber uma palavra em troca, ou nem um gesto em troca. Eu estou dando experiência a ele de ter um momento com o pai dele. Isso me impulsiona a correr com ele. E isso falou demais comigo, minha gente. Porque às vezes a gente só está disposto a correr quando a gente recebe algum reconhecimento, quando a gente recebe uma gratidão. Mas a corrida que o Senhor nos chama para correr não é essa. A corrida que o Senhor nos chama para correr é apesar de você não receber nada em troca. Porque você pode achar que não está recebendo agora. É verdade. Mas existe uma glória para quem termina a carreira. Eu já quero chamar o Ministério de Louvor. Existe uma glória para quem termina a carreira. É por isso que quando você vê os maratonistas terminando, completando aquela corrida, eles chegam lá emocionados, chorando. Sabe? Porque eles se prepararam tanto para aquilo ali, eles se esforçaram tanto para aquilo ali. Para chegar ao final, não é chegar primeiro, é completar a carreira. Eles se emocionam, porque cada lágrima, cada suor valeu a pena. E você precisa entender isso. Que cada milha que você consegue caminhar em favor da sua família, vai valer a pena. Cada milha que você conseguir caminhar em favor da sua família, vai valer a pena. Eu me lembro muito daquele filme A Forja. Quem assistiu aquele filme A Forja? Que filme tremendo, minha gente. Aquele filme até hoje está falando comigo. Quando eu me lembro daquele filme. Uma mãe que ora pelo seu filho. Uma mãe sozinha, não tem apoio de um pai, de um marido, sozinha. Ora pelo seu filho. E o filho na adolescência, na juventude, rebelde, respondão, envolvido com coisas erradas. E ela ora muito, ela não ora pouco não. Sabe? E você pode também estar orando por um filho seu, ou pelo seu marido, e pode não estar vendo sinal de melhora, sinal de mudança, mas isso não significa que o Senhor não está trabalhando. No filme A Forja, o Senhor levantou uma outra pessoa, que foi um patrão. Ele entrou no emprego e aquele patrão ali foi usado por Deus para desenvolver no filho dela o caráter de Cristo. Sabe? E quando ela viu aquele filho voltando para sua casa, falando diferente, com reações diferentes, sabe? Ela foi percebendo a mudança gradativa daquele filho. Mas isso daí foi a resposta de oração dela. Aquele homem foi instrumento de Deus, mas ele foi instrumento porque ela estava correndo sempre mais uma milha. Então, é assim conosco também, sabe? A glória da chegada vai valer cada milha que você caminhou. Existe uma glória na chegada. E essa glória, ela está preparada não por você mesmo, mas pelo Senhor. Hoje eu estou aqui servindo a vocês nessa igreja, com a minha família restaurada. E existe uma glória nisso. Sabe, os meus filhos, eles estão crescendo junto dos pais. Eles estão dormindo e acordando, desfrutando desse ambiente onde eles são amados, desejados. Eles não são apenas tolerados, eles são amados e desejados. A minha filha, ela presenciou muita coisa, é verdade. Mas ela entendeu o valor do perdão, o poder da oração,
Porque toda vez que eu dizia, bem, eu não quero mais estar com você, que ele pegava a minha filha, sabe o que ele fazia? Ele dizia assim, Tâmara, todo final de semana, vamos orar pela sua mãe, para ela voltar para a gente, para ela voltar para mim. E eu ficava com uma raiva tão grande dele, minha gente. Porque eu dizia, eu não vou voltar, você está mexendo com as emoções da minha filha. Você está alimentando nela uma esperança que não vai existir, eu não vou voltar. Sabe? Mas ela aprendeu o poder da oração. Porque quando eu desisti de caminhar, ele decidiu caminhar. A gente está aqui hoje porque eu desisti de caminhar. Mas ele decidiu caminhar. E aí eu voltei a caminhar. E não parou por aí não, minha gente. Todos os dias a gente tem outras milhas para correr. Não é porque a gente está aqui junto que é perfeito, não. Nós temos defeitos que às vezes são difíceis de conviver. Mas é o amor, sabe? O amor de Cristo em nós que nos capacita. É o Espírito Santo em nós que nos capacita a continuar caminhando. E eu queria que você pensasse hoje em cada familiar seu, pai, sabe? Que você pode pensar, eu estou a ponto de desistir. Aquela pessoa não tem mais jeito. Eu queria que você pensasse em cada familiar seu, que lhe faz querer desistir. E que você submetesse essa sua vontade humana de desistir ao seu relacionamento com Deus. O segredo está aí. Que você submeta as suas vontades ao seu relacionamento com Deus. Que você consiga refletir Cristo na decisão de permanecer, de continuar caminhando, de continuar lutando. E que você hoje decida. É por você, meu filho. É por você, meu marido. É por você, minha mãe. É por você, minha esposa. É por você, meu irmão. Que eu vou continuar caminhando outra milha. É porque eu amo a sua vida. Que eu não vou desistir da sua salvação e da nossa família. E eu queria que você tomasse essa decisão hoje, porque essa é uma decisão que ninguém pode exigir de você. Ninguém pode exigir isso de você. Isso é uma decisão que parte da sua escolha. Só parte de você escolher continuar amando, continuar se entregando, continuar permanecendo. É uma decisão que só você pode escolher. Mas que Jesus espera e conta com essa escolha. Porque Ele só pode fazer o que Ele tem para fazer se você permanecer com Ele firmado no propósito. Existe um propósito na sua família. Eu olhava para minha família e eu achava que não tinha propósito. Que Deus não tinha como abençoar a minha família. Que família troncha. A gente era um exemplo de tudo que não deveria ser. Era a minha família antiga com Benhu. E eu achava que não tinha propósito. Mas é claro que tem um propósito. Porque Deus se alegra na nossa família. É ali que nós vamos crescer e desenvolver o caráter de Cristo. É ali que nós temos que refletir Cristo. Não é com os outros de fora, não. É ali, com a nossa casa. Existe um propósito na sua família. E você precisa também, como eu decidi, caminhar mais uma milha. Na certeza que você não está sozinho. O Senhor está caminhando com você. Ele está na segunda milha. E Ele te convida a caminhar junto com Ele. O teu milagre está escondido na segunda milha. Não é na primeira milha. Amém? Eu não sei se você está aqui cansado. E se você veio aqui a ponto de desistir. Que você gostaria de entregar sua vida ao Senhor. E pedir, Senhor, me dá forças para caminhar mais uma milha. A minha família parece não ter jeito. Eu não aguento mais. Eu não sei como você está aqui hoje. Mas se você estiver aqui com o coração aberto e quiser convidar o Senhor para caminhar junto com você, eu quero lhe fazer o convite para vir aqui à frente. Que nós vamos orar por você. Se você nunca convidou o Senhor Jesus para entrar na sua vida, na sua casa, e lhe ajudar a completar essa caminhada, eu quero lhe convidar para vir aqui na frente. Para que o Senhor possa lhe fortalecer e fazer a diferença no seu lar. Todo mundo salvo aqui? Glória a Deus. Estou diante de uma igreja que não vai parar na primeira milha. Estou diante de uma igreja que vai decidir continuar caminhando com o Senhor as próximas milhas. Amém? Tem alguém que deseja oração por cura? Ou por algum outro problema que esteja passando? Todos curados. Tem alguém que deseja oração pelos dons de falar em línguas?
todos cheios. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, Maísa, pela oportunidade. Gente, eu amo vocês, viu? Vocês são a minha família também. Amém.